Fala, pessoal! Estamos aqui para fazer o comentário da semana do mercado boi gordo. Volatilidade não tem faltado. Nós entramos aí, de fato, em clima de safra, né? O mercado veio, inclusive no físico, cedendo valores. Na última semana, eu acho que a gente teve uma boa valorização nos últimos dias, principalmente, né? Uma boa valorização do contrato de maio. E eu acho que vem muito a calhar a gente comentar essa valorização, de onde ela vem, o que acontece, tentar projetar aí a diferença que está com outubro, que é uma coisa que a gente tem discutido muito internamente aqui, né? Acho que nós temos algumas novidades no mercado de grãos, que vale a pena a gente comentar aí, que o Stefan vai trazer. Muita instabilidade. E mais um tema que eu acho que vai valer a pena a gente discutir também, que é os lockdowns na China. O que eles podem trazer de consequências aqui para a gente, né? E eu acho que já vem à mente, assim, automaticamente, problemas logísticos, tá? Que a gente sabe que Xangai lá está em lockdown e é um dos portos mais trafegados, mais ocupados ali, mais busy, né? Vamos falar. Então vamos lá, vamos falar que a gente está entrando em safra. Eu queria que o Iago trouxesse os valores, né, de onde saiu, para onde foi, e aí o mercado futuro para onde corrigiu. Então, falando de físico, depois comentando um pouco de futuro, porque eu acho que tem novidade. Só para adiantar também, Iago, traz um pouquinho de escala, né, para a gente poder. A gente sabe que escala às vezes fica um pouco deformada, um pouco distorcida, mas ela não fica assim por muito, muito tempo. Então, eu notei aí um aumentozinho nas escalas de abate, queria que você trouxesse os números também. Vamos embora. Liberando meu microfone aqui. Bem, Lígia, eu acho que esse movimento do físico das últimas semanas, dos últimos dias, detalha muito bem o que a gente já pontuava lá atrás, sobre o poder da sazonalidade da chegada da safra do boi gordo e como o ciclo age sobre o preço do boi gordo, né? Afinal, pelo menos os números iniciais já confirmados no Mato Grosso já mostram isso. Do crescimento de 72 mil cabeças a mais no primeiro trimestre de 2022 do abate de bovinos lá, 71 mil eram fêmeas. Então, quase não houve crescimento de machos e basicamente o que cresceu foram as fêmeas. Hoje, a referência de preço em São Paulo que a gente vê internamente, né, para o boi comum, é próximo dos 300, 310, então uma média de 305, enquanto que o boi China, ele ainda trabalha no patamar mais elevado, então de 335 até 345, uma média de 340 para o boi China nos negócios realizados nesses últimos dias. Então, a gente vê que basicamente, a gente volta de um patamar que o China chegou a bater 360 em alguns dias desse ano, então a gente já voltou quase 15, 20 reais aí, enquanto que o comum, que chegou a 330, 340 em algum momento, ele volta para casa dos 300 reais de maneira mais intensa do que aconteceu com a queda do boi comum, né? Então, com o boi China. Então, hoje, a referência a média é na casa dos 320, no nosso indicador, 320, 325, pontuando justamente esse aumento de oferta e, consequentemente, pelo que eu tenho observado também, a questão da China, do lockdown, de como os chineses diminuíram a sua intensidade de compras. O que eu percebi foi que isso também influenciou sobre a precificação do boi China, então uma demanda relativamente menor pontuou em preços caindo, principalmente nesses últimos dias. Acho que é importante também, Lígia, falar sobre subprodutos. Querendo ou não, é um ponto É um que componente compõe importante, cara. principalmente o couro, né? Eu acho que o couro, depois de um 2020 horrível, porque a gente basicamente ficou sem exportar, o couro deixou, a gente viu muito problema com o couro, com a precificação e negociação de couro. O couro bateu recorde em 2021, valorizou bem, chegou a mais de 4,50. E hoje a gente fala de um couro na faixa do couro verde, né? Na faixa aí dos R$ 3. Então, teve uma desvalorização bem grande. Esse ano a gente já está falando de uma desvalorização desde o início do ano de 17%. Então, um dos subprodutos mais importantes, acho que quiçá o subproduto mais importante do boi gordo, né? Ele está caindo bem e isso, de certa forma, impacta sobre a precificação do boi gordo. Afinal, o frigorífico ele faz dinheiro não só com a carne, mas também com os subprodutos, né? Então, e o couro como um dos principais, o que gera em teoria mais renda, ele está sofrendo um impacto negativo também. E isso contribui também para essa pressão negativa que os frigoríficos têm feito em cima do boi gordo, não só em São Paulo, acho que São Paulo, Mato Grosso do Sul, a gente entra dentro de um bolsão, eu diria, que é um bolsão negativo. A gente está lidando com notícias mais negativas do que positivas e por isso o preço está caindo, na minha opinião. Eu vejo assim,
não pode esquecer, né? É safra. Safra, ela costuma, na média dos anos, acertar o movimento, né? Ou seja, respeitar a sazonalidade. Se vocês, eu vou até acho que mostrar aqui, eu não costumo fazer isso porque o pessoal do podcast não vê, mas eu vou descrever para vocês e quem conseguir observar aí pelo YouTube vai ver. Vocês estão vendo aqui comigo, né, gente? Isso aqui é regime de chuvas. Ah, mas você está mostrando São Paulo. Sim, mas o Brasil Central ele segue essa lógica também e a gente sabe disso, né? Então, se você pegar chuva e luminosidade, é tudo que a pastagem precisa para crescer, né? Então, chuva e luminosidade tem quando? Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Nem novembro não tem muito, porque tem bastante chuva, mas tem pouca luminosidade, porque tem muita nuvem. É muito louco isso, né? É uma viagem. Então, assim, se você pegar que a partir de agora, de abril, a gente tem baixa luminosidade, baixa pluviosidade, né? A gente tem que pensar, projetar lá na frente o custo que tem isso sobre a oferta. Ou vai ter que ter muito boi confinado lá na frente, né? Mas agora o que tem é o quê? Ó, tudo que choveu, né, em novembro, dezembro, ó, nível de luminosidade aqui, né, horas de sol em São Paulo, ó, janeiro, fevereiro, março, vai começar a cair agora em abril e maio. Então, isso aqui é básico, né? Isso aqui é basilar para o mercado pecuário. Pecuarista sabe disso, mas a gente às vezes esquece, né? Então ninguém está pregando baixa. Isso aqui é sazonalidade, isso aqui é a natureza da produção pecuária no Brasil, né? Agora, a partir de abril e maio, seca. O que tem de boi gordo que acumulou esse tempo de engorda aí desde novembro até agora vai aparecer, né? Por quê? Porque agora, a partir de maio, começa a secar e baixar a luminosidade, não tem mais pasto. Então, ou esse boi que está mais ou menos pronto aí, ou ele vai para o abate ou ele perde peso daqui para frente, né? Perder peso é sempre um mau negócio, e daqui para frente o que tem potencial de engordar vai ter que ir para o coxo, né? Vai ter que ser terminado no coxo e por aí vai. Então não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, a gente precisa seguir esse conhecimento basilar, que costuma acertar na maior parte das vezes, porque é a natureza, né? Então, assim, a gente vê isso nas escalas de abate, a gente vê as escalas de abate um pouco mais alongadas, também não está uma sangria desatada. A gente sabe que muitas vezes essas escalas elas estão artificialmente alongadas, mas, né, eu colocaria aí que chegou a safra e chegou com cara de safra mesmo. Aí começa, a gente espera melhorar e só vem notícia negativa, né? Agora a gente está vendo essa implicância da China aí com algumas plantas importantes. Pega o exemplo aí de Mozarlândia, né? Ontem a gente ficou sabendo de Anastácio, né? Teve um probleminha aí também, com férias coletivas. Agora chega só notícia ruim. Então, assim, é o que eu falo, né? Venda bem quando você pode, não na hora que você precisa. E agora é cara de safra mesmo. É, Lígia, eu Fala. acho que até pontuar, porque você falou um negócio que bateu na minha cabeça na hora, assim, a gente, na semana passada, a gente teve várias reuniões internas aqui com clientes, e assim, uma das, do que eu utilizei como pressuposto para conversar com eles, eu falei, eu não acho que é momento de venda. Agora não é momento da gente acelerar a venda para junho, acelerar a venda para julho. O mercado futuro já bateu bastante, a gente tinha um preço para maio 313, junho 315. Então a gente naquele momento, e eu acho que o que é mais prudente, vai de linha com o que você falou, que quando está despencando, e pelo menos assim, caiu de maneira intensa, não despencando, mas por um motivo que a gente, assim, a gente imaginou que aconteceria, a gente pontuou, o que a gente vê Antecipou isso nesses, aí, né? a gente antecipa esse movimento, recomenda a venda quando estava tranquilo. Agora, como não tem, pelo menos não de maneira clara como aconteceu quando a China saiu, eu acho que o momento é realmente de ficar um pouco mais calmo. Essa alta que teve nos últimos 2 dias na B3, acho que representa um pouco dessa correção também. Então, o movimento fica mais claro agora, que não era para ter feito negociação lá atrás, mas era o que a gente recomendou. Quando está derretendo, às vezes, o preço na B3, não é o momento de você entrar e tentar segurar a faca caindo, né? Eu concordo. E assim, lembrando, né, tem o princípio que todo mundo costuma defender e que não é a minha praia, que é, você tem que travar, mas vocês estão falando que não é para vender, mas tem que vender, claro, tem que vender antes, né? Tem que vender quando o preço está bom. E a gente trabalha muito com preço médio, a gente vai vendendo aos poucos, então sempre tem, né, uma parte aí, quando o mercado tá, assim, não é um 2017 da vida, né? Não é a fase de baixa, assim, naquela parte mais histérica dela, vamos falar assim,
a gente faz a venda de maneira parcimoniosa, né? Então você não precisa entrar vendendo tudo. A gente tem sempre uma parcela ainda de fora para negociar. Então acho que é isso que o Iago está falando. Perfeito. Isso Agora, tá dentro. todo caso ele também ele tem que ser analisado de maneira individual. Se você está com uma margem muito estreita ou ameaçando ficar negativa, aí a gente parte sim para o hedge. Aí depende do perfil do cliente, como é que está o nível da operação dele em termos de margem de resultado operacional. Se você pegar um cara que está muito no risco, a gente já trava logo, porque é melhor um lucro pequeno do que um prejuízo pequeno, né? Então a gente começa a trabalhar mais nessa linha, só para Sim, esclarecer. sim. Mas É, agora, sob o ponto de vista, vamos lá, especulativo, se a gente pode dar um palpite, eu concordo, né? Esse é um momento muito ruim para pensar em proteger, principalmente os contratos mais longos do segundo semestre. Né? Você colocar um outubro aí, num ano de inflação, num ano de eleição, considerando a entre-safra ainda que está por vir, no mesmo nível que a gente tem hoje, o mercado em abril, que já caiu, ou seja, daqui a pouco nós estamos falando de fundo de safra, eu ainda projetaria o outubro mais para cima. A pergunta é simples, né, Iago? A gente falou agora há pouco, numa reunião que a gente teve com um outro projeto aqui. Olha para outubro, você compra ou vende ele? Você compraria ou venderia? Você venderia esse outubro? Então é isso aí, sim, basicamente é isso. exato. Exato, pontuei justamente porque acho que o que ficou de linha geral da semana passada em várias reuniões que a gente teve foi que, olhando para o mercado naquele momento da B3, o que a B3 oferecia de disposição de negócio, a gente não tinha apetite em fazer novos negócios naquele momento. Então, acho Uhum. que se mostrou uma decisão bem pragmática dentro desse cenário, entendeu? Acho que, obviamente, como você pontuou, né? Cada cliente tem a sua particularidade, mas de maneira geral, acho que de média geral, a gente justamente entrou nessa seara. E eu acho que é importante, assim, olhando para o longo prazo, para não falar que é só notícia negativa, tem um ponto muito interessante, na minha opinião, que a gente olha para esse médio e longo prazo, é o processo de valorização do boi gordo, não brasileiro, mas mundial. Então, você olha para o boi gordo norte-americano, a curva é de valorização, então você olha os contratos futuros, a diferença de preço entre o contrato para dezembro e o contrato para junho é quase de 5, 6 dólares por arroba. O boi argentino e o boi uruguaio também no processo de forte valorização. Então, assim, no médio prazo, que eu diria até outubro, né, eu particularmente olho para esse processo de inflação globalizado com um aspecto positivo para o boi gordo brasileiro, ou seja, ele pode trazer um processo de alta para esse boi gordo brasileiro, mesmo com esse curtíssimo prazo negativo. Uhum. Eu acho interessante também a gente destacar que a gente tem uma arroba hoje brasileira em dólares, tá? Em torno de 68, quase 70 dólares, a depender aí da fonte que você usa para levantar, tá? Bom, arredonda aí, 70 dólares por arroba, tá? A gente tem a Argentina com 75, 77, a depender aí da fonte também, do cálculo. Uruguai quase 80 e o Paraguai com 55. Então a gente está bem meio de caminho ali. Só que nós encostamos nos Estados Unidos de novo. E isso ainda é típico de fase de alta de ciclo, né? Assim, começa a se distanciar, mas está ali, pau a pau. Estados Unidos com 73 dólares a arroba. Então, mas o Brasil teve uma alta forte aí para essa arroba em dólares, tá? Essa é a maior cotação aí em dólares. Cara, acho que do histórico, hein? Se for considerar É CPEA, é o maior recorde valor da histórico história. nominal aí da arroba do boi gordo em dólares. Até a média mensal de março foi a maior da história. Pois é. Então, vejam aí que a gente está vivendo um cenário inflacionário para a carne, né, de alta. É que inflacionário é errado falar, porque inflacionário é generalização de preços em De alta, preço. né? Aham. Mas pode botar aí que o boi está subindo no mundo inteiro e está indo nessa esteira também o boi brasileiro em dólares. Só para vocês Sim, sim. saberem. Tem esse movimento generalizado da carne no mercado internacional e o Brasil fazendo parte dele. Tá? Eu acho, Lígia, acho que nesse sentido, até para finalizar um pouco minha ideia, isso pode ser benéfico para o Brasil no final das contas. Afinal, a China vai vir comprar de alguém. Eles definem Uhum. isso, às vezes, basicamente por preço, né? Principalmente quando se compara a Argentina e Uruguai. Se o boi gordo lá está ficando valorizado, automaticamente os frigoríficos de lá vão querer vender Uhum. a carne relativamente mais caro. Uhum. Então o Brasil ainda fica competitivo, mesmo em teoria, com um boi gordo de 70 dólares por arroba. Você poderia citar o Paraguai aí, mais competitivo, mas o volume não, O, né, É que, acaba se eu não me engano, Lígia, eu tenho que confirmar isso, mas eu acho que no Paraguai não há plantas habilitadas para a China. Eles têm um nenhuma. negócio, eles têm um comércio bilateral muito forte com Taiwan. É um dos únicos países que reconhece Taiwan como
uma república, entendeu? Vamos dar uma olhada depois nisso aí. E é isso, e eles sofreram muito também com a questão da Rússia saindo do mercado deles, né? Então, por isso que a arroba deles caiu bastante. Eu acho que não tem nenhuma planta habilitada para a China no Paraguai, mas há de se Tá bom. confirmar, tá? Tá, depois vamos falar lá com os nossos contatos para ter certeza dessa Beleza. informação. Show de bola, gostei. E aí, gente, acho que tem um ponto aqui para a gente começar a entrar e que se conjuga em termos de importância com o mercado de grãos também, que é o seguinte: lockdown na China vai impactar? Temos problemas logísticos para colher, e aí isso serve tanto para grãos quanto para o mercado de carne, né? Tá tudo trancado em Xangai, a gente já tem até algumas imagens de satélite chegando aqui do line-up dos navios, e tem já um problema de embarque e desembarque por conta do lockdown lá na China, principalmente no porto de Xangai. Outros portos ainda não foram atingidos, mas mesmo que você tenha que transferir o embarque de um porto para o outro, você já sabe, né? Vai ter fila, vai ter deslocamento, vai ter custo, e eu acho que a gente entra naquele... O Stefan falou antes da gente entrar uma expressão muito interessante, a gente entra aquele ciclo vicioso de novo, né? Toca aí, Stefan, o que você me fala disso, cara? É exatamente isso, Lídia. A gente volta naquele loop que a gente estamos revivendo, né, na verdade, aquele loop que a gente viu nos últimos anos, quando você tem um travamento logístico, né, e o impacto vem em toda a cadeia. A China, com as políticas restritivas, né, colocando aí milhões de pessoas em lockdown dentro de suas casas, restringe toda a atividade interna do país, restringe toda a atividade portuária, e aí você tem o quê? Concentração, fila de navios aumentando nos portos, você não consegue carregar, você não consegue descarregar, isso nos portos da China, né? Impacta frete marítimo diretamente, porque você tem, como você está com os navios parados, carregados ou descarregados, esperando sair uma decisão de quando vai retomar essa operação portuária, você tem menos disponibilidade, aí o frete marítimo eleva. No caso das carnes, a falta de containers, né, ou uma restrição de disponibilidade de containers volta como também um sinal. A logística interna do país toda também paralisada, né? Você também não tem esse escoamento de produto, então tem todo um complexo aí que relata no quê? Que vai traduzir em quê? Elevação do frete marítimo e, consequentemente, dificuldade aí de melhores preços, né? Elevação de custo, você acaba refletindo isso numa menor compra, então provavelmente isso vai se refletir aí em futuros de preço de soja, como a gente já tem visto acontecer no início da semana. Recuperou um pouco ontem, hoje está corrigindo de novo, mas quando a gente olha números de importação da China de soja, né, esse ano a China já importou menos soja do que o acumulado do ano passado, quando a gente olha os números fechados até março. Então, esse ano foram aí 20,28 milhões de toneladas, 4% abaixo do que foi registrado ano passado, muito em função dessas questões, né, uma recuperação econômica ainda na China, uma recuperação de atividade que ela vem intermitente, né, hora fecha algumas regiões, hora abre outras regiões, então fica essa oscilação que está se traduzindo aí, né, numa menor demanda, num menor consumo, o que a gente reflete também da questão da China, com os preços muito elevados de soja e o custo do produtor chinês para a produção de suíno também bastante elevado, com margens bastante apertadas. Acho que isso tem trazido aí, né, uma alusão de que a China vai ter um menor apetite de soja para esse ano de 2022, como já se coloca em algumas situações, né? Tá. Então, Como é que isso vem em linha com a produção que a gente está projetando aí? o ponto né, da produção de soja, o encarecimento da soja se deu por conta da quebra de safra na América do Sul. E aí você tem todo esse desenvolvimento da cadeia que
preços mais altos de soja, preços mais altos de farelo, redução da margem dos setores de produção de proteína. Uhum. Para a próxima safra, para 22, 23, o que entra na conta, né, e também está pegando, é a questão dos fertilizantes, que ainda, mesmo com essa queda do dólar aqui no Brasil, a gente não viu os preços recuarem, pela questão de outra região do país, que é do país não, do globo, que é o conflito lá, a Rússia, a Ucrânia, que pega ali principais grandes fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Que, por sinal, ninguém mais fala disso, né, cara? Ninguém mais parece fala que evaporou, né? Sim, mas o ponto que a gente tem também, né, atualizações dessa questão do conflito, é que a Rússia, né, ela está, vamos dizer, saindo de algumas regiões da Ucrânia. Isso já mudou até um pouco a percepção do governo da Ucrânia quanto à área plantada, né, para essa safra de verão, que poderia ter uma redução de 50%. Agora já saiu uma nota que essa área plantada ela vai cair aí em torno de 30%. Então, com essa retração, vamos dizer, com a Rússia tirando o seu exército de algumas regiões, trabalha-se aí com uma expectativa de que a gente pode ter um viés aí, né, de que a área plantada na Ucrânia ela vai sofrer uma retração, mas talvez não seja tão significativa quanto trazia-se uma percepção no início do conflito. Da mesma forma, olhando o lado dos fertilizantes para o Brasil, Rússia e Bielorrússia estão aí procurando driblar, né, essas sanções econômicas que atacou basicamente o sistema de pagamentos, né? Então estão buscando aí alternativas para manter as negociações de fertilizantes com o Brasil, para manter aí a cadência dos volumes importados. Por enquanto, né, ainda essa questão de falta de fertilizantes ela está meio nublada no mercado, ao mesmo tempo que pode faltar fertilizantes, né? Vamos dizer, em termos de volume, o produtor pode usar aí a poupança que ele tem na terra, aplicar menos fertilizantes e obter os mesmos índices de produtividade, dependendo aí também de clima. Sim. Então, para a próxima safra, por enquanto, né, para a soja, trabalha-se aí com algumas estimativas iniciais ainda muito pontuais de um pequeno crescimento de área, né? Talvez não 2 milhões, 1,5 milhão de hectares, como a gente viu nesses últimos 2 anos acontecer, mas aí algo mais moderado, aí, próximo de 400, 500, 600 mil hectares. E olhando para o milho, né, essa questão de Ucrânia ainda também interferindo um pouco nos preços, né, sustentando preços internacionais. Só que aqui no Brasil, como a gente olha o cenário de câmbio, o cenário de oferta e o cenário de demanda do mercado doméstico bem combalido, né, com pouca atividade, a gente vê os preços aí em queda, mas o cenário internacional, os preços em Chicago estão sustentados devido à questão do conflito, agora com essa questão da indicação de menor área de produção nos Estados Unidos. Então, a gente trabalha aqui, né, olhando nesse primeiro momento de que os preços ainda têm espaço para ceder, preço de milho aqui no Brasil, pela questão da oferta, pela questão do câmbio. Talvez aí B3, no pico da oferta, lá em julho, agosto, pode encostar em níveis de R$80 a saca, a não ser que comece a ter alguma indicação de problemas mais graves na safra do hemisfério norte, que é clima e andamento de plantio. É para você ver a volatilidade dos ânimos, né? A gente chegou a ler comentários aí de milho em 150 a saca, cara. É muito louco. Entendeu? É muito difícil. Hoje fica mais difícil ver um milho de R$150 a saca, porque... Não foi nosso o comentário, tá? Só para esclarecer. Exatamente. Mas é a volatilidade dos ânimos no mercado, né? Hoje fica mais distante olhar esse cenário diante do que a gente tem no mercado doméstico, mas tem que olhar aí para o segundo semestre, né? Principalmente aí a partir de julho, agosto, setembro, que é o período de definição da safra
no hemisfério norte, a gente pode ter algum impacto aqui nos preços brasileiros, mesmo com essa super oferta. O impacto que eu digo nos dois sentidos. Positivo para preço, né, de valorização devido a uma quebra de safra no hemisfério norte, né, se isso acontecer, ou se mesmo com essas menores produções, áreas plantadas, a gente pode ter um sinal de mercado um pouco mais calmo para o segundo semestre. Então, tem essas duas vertentes. E olhando para o lado da soja, né, enquanto a China estiver trabalhando com essas oscilações de demanda também, Chicago tende a ficar aí um pouco mais comportado, e também olhando a questão de área plantada nos Estados Unidos, que esse ano ela está precificada aí como uma área superior à safra passada. Cara, de toda forma, eu destacaria a oportunidade de fazer negócio agora, né? Em busca de preços médios mais favoráveis, porque a gente sabe que o mercado está bastante nervoso e qualquer problema assim que venha aparecer, mesmo que seja temporário, às vezes cai justo na hora de originar, de trazer para dentro. Então, acho que eu ainda destacaria. Você concorda, Stefano? Para a região vamos dizer assim, para quem tem produto para vender, né, hoje no curto prazo, provavelmente a gente vai ter que lidar aí com preços mais baixos, para quem tem soja, milho para vender. Mas para quem aí é confinador e está olhando compra, né, a gente vai ter aí no curto prazo bons momentos para estar originando milho no mercado Dá para físico. negociar com calma, dá para negociar Dá para negociar com calma e também olhar, né, começar aí a VB3 hoje como uma oportunidade para fazer aí, começar a proteção de, se eu tenho milho para adquirir em setembro, em novembro, em janeiro, começar a fazer essa diluição aí da originação, mas olhando ferramenta de hedge aí na B3. Legal, é uma boa indicação. E aí, Iago, será que esse troço aí de logística na China acaba impactando a gente? Será que já está impactando? Porque a gente sabe que a China ela tem uma maneira bem diferente de comercializar, né? Eles já estão implicando com os nossos frigoríficos aqui Bom, antes de começar a implicar com as nossas plantas frigoríficas aqui, a China já tinha começado a dar indicativos mais baixos de preço e de demanda. Ou seja, veio tudo junto, assim, né? Sim, sim. O preço já tinha começado a ser negociado, já tinha começado a baixar um pouco, a demanda já estava um pouquinho mais fria, de repente começaram a aparecer assim, problemas pontuais com diferentes plantas frigoríficas em diferentes praças, né? Sim. E será que tem a ver aí com esse lockdown já, estratégia de negociação ou não? Lígia, eu não descartaria nada, né? A gente tem exemplos claros aí. Acho que nessa semana ficou muito claro como é diferente o modo de vida lá, né? O lockdown exagerado. Não sei se não posso dizer exagerado, porque não, assim, pelo menos para mim seria exagerado a pessoa não poder nem caminhar fora de casa. Então, eu particularmente acho que sim, faz sentido a gente pensar que é uma forma de pressão. Foram três, acho que na semana passada a gente teve indicativo de 3 frigoríficos, né? Que foram suspensos por uma semana, que foi novamente o Mozarlândia, Tangará da Serra e um de São Paulo, agora, se não me engano, Zanqueta, que eu esqueci a cidade exatamente, que foram suspensos por uma semana. Então, a gente tem um indicativo de que isso pode ser mais uma forma de negociar chinesa, de tentar pressionar o mercado, falar, ó, é a gente que manda, a gente vai querer preços melhores. Então, eu não descartaria a possibilidade de que eles estão tentando forçar, sim, uma possível redução de preço. Só que lembra também, né? Acho que a gente viu, acho que a gente tem a máxima história que os chineses vêm em ondas. Então, se eles estão na onda de baixa agora, ou seja, pressionando para baixo, querendo comprar mais barato, em teoria, talvez em maio, talvez em junho, a gente volte a ver um incremento de exportações e de compra por parte deles, justamente para preparação para os feriados semanais que tem lá na China, se eu não me engano, em agosto, setembro. Então, eu acho que é um ponto interessante. Se eles vêm em ondas e se isso se concretizar, em maio e junho, talvez a gente tenha uma melhora nos indicativos de preço por parte dos chineses. Ah, tá. É interessante isso aí. E por sinal, só para pegar aqui a informação que você levantou enquanto a gente estava falando, né? Confirma aí, ó. A informação é do Iago, tá? Ele que levantou aqui. A China não leva carne do Paraguai. Não leva É carne do aquilo mesmo Paraguai. que você falou. Exato. E assim, acho que um ponto, a gente viu, o Paraguai estava com uma arroba de $60
uma arroba de $60 até antes da guerra, aí caiu para 50 e agora está recuperando aos poucos, justamente porque a Rússia é o segundo maior mercado exportador do Paraguai. Tá. E essa relação do Paraguai não exportar para a China, eu acho que é uma relação política que vem de anos, porque o Paraguai é um dos poucos governos que ainda reconhecem Taiwan como um governo chinês também. Isso. Deixa eu te falar outra coisa em relação às anquetas. Os anquetas, só para esclarecer, é carne de frango, né? É a unidade ali de Boituva. Isso. Mas começou a ter essa implicância aí. Então, Uhum. vamos ver, né? Vamos ver o que vira, tá bom? E vamos ver se isso acaba não chegando aqui. Eu tô achando que esse problema aí logístico, como o Stefan falou, entra num loop e pode atingir a carne bovina um pouco também, tá? Não tem como estar livre disso. Se tem problema para desembarcar em Xangai, se a carne bovina brasileira desembarca em Xangai, em maior ou menor proporção, tem problema aí para a gente colher, sim, que seja um Reverbera aumento... em todos os outros portos. Reverbera em todos os portos, tá? Então fica assim, né? Fica muito mais sobrecarregada ali a posição dos lineups dos navios, tá bom? Então, vamos que vamos. Beleza, gente. Obrigada aí pela participação. Até já. Valeu, Valeu. Lídia. Valeu, Boa semana. turma. Até a Boa próxima. semana.